Olá! No vídeo de hoje, você vai assistir a primeira aula do estudo da obra No Invisível. Esta aula será liberada logo após a introdução do nosso curso, a nossa aula inaugural. Hoje estou gravando para os nossos alunos da nossa Escola Virtual de Médiuns a primeira aula do curso do estudo do livro No Invisível. Estamos na introdução da obra, na primeira parte. Veja bem que no outro vídeo eu falei sobre o resumo, eu falei sobre convidar o seu mentor espiritual, o seu orientador, para estudar com você no dia e horário estabelecido. Eu falei sobre perguntas e respostas. E aqui eu vou, nessa primeira aula, falar um pouco sobre como isso acontece. Então, lá no livro, né, aqui no livro No Invisível, né, tá aqui o meu livro, tá, gente? Neste livro, eu tirei um trecho. Nesse trecho, eu fiz um resumo e vou refletir aqui com vocês sobre o nosso estudo. Desde 50 anos, se tem estabelecido uma íntima e frequente comunicação entre o nosso mundo e o dos espíritos. Veja a minha interpretação sobre o resumo realizado. Desde tempos remotos, os médiuns têm desempenhado uma variedade de práticas na Terra, como revelações, leitura de cartas, adivinhos, vidência e clarividência. Tudo isso, gente, desde sempre que ouvimos falar que sempre existiu esse tipo de prática. E isso faz parte do espiritismo. No espiritismo, buscam aprimorar suas habilidades para alcançar o equilíbrio mediúnico. Por que é no espiritismo que as pessoas buscam aprimorar as suas aptidões para alcançar o equilíbrio mediúnico? Porque é por meio do espiritismo que você vai conhecer de fato o espiritismo preparado por Allan Kardec, ditado pelos espíritos de luz. E aí nós vamos inserir aqui as obras basilares do espiritismo. Além disso, exploram o espiritualismo utilizando a fenomenologia para destacar os impulsos mediúnicos que surgem de forma espontânea ou são provocados pelos sensitivos portadores da mediunidade de efeitos físicos. Então, veja bem, muitas pessoas dirigem a casa espírita, por exemplo, eu vou dar um exemplo da psicografia. A psicografia é um fenômeno de materialização. Às vezes, quando você vai numa sessão de psicografia, você nem olha muito para o médium, você olha mais para a mão dele quando está escrevendo, né? Então, ali ele está materializando, né? Ele está materializando a voz do espírito em forma de carta por meio de lápis e papel. Então, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção sobre essa questão da fenomenologia. Por exemplo, o fenômeno. Quando eu vou a uma casa espiritualista, que eu faço uma consulta com um médium, que ele está dando passividade, ou seja, está incorporado na pele ali, digamos assim, com a energia de um preto velho, de uma preta velha. Você observa o rosto do médium, a transfiguração. Aquela transfiguração é porque o médium é de efeitos físicos, né? Ele possui a mediunidade de efeitos físicos. Então, quando você olha para ele, tem uns que usa cachimbo, né? E fica muito parecido. Apesar daquela caracterização que eles usam, né? Que eles utilizam, por exemplo, se é uma vovó, ela coloca na cabeça um lenço, né? Usa aquelas roupas adequadas, tá? Esses são... essa fenomenologia que você está visualizando, né?
E aí é onde você diz, Nancy, eu fui numa casa espírita, né, aonde o médium, né, às vezes colocava assim um vaso de água na mesa e esse vaso borbulhava. Aquilo são os fenômenos. Por quê? Porque a energia absorvida naquele momento ali pela espiritualidade é chamada de ectoplasma. E esse ectoplasma, ele é expelido, né, pelas pessoas, né, encarnadas, né? Então, ela sai através dos poros, da boca, do nariz, dos ouvidos, dos olhos. Então, esse ectoplasma é que faz com que a materialização acontece de algo. Entendeu? Ficou claro para você? Então, continuando, ele diz: este aspecto é fundamental, principalmente para os médios com mediunidade ostensiva, que estão prontos para exercer a atividade que escolheram realizar. Então, veja bem, às vezes, né, eu não escolhi aquela aptidão. Nancy, eu não escolhi muito, né, essa aptidão. Muita gente diz que eu sou médium, né? Eu não sei se é isso que eu quero. A gente tem que aprender, né, devagarzinho, a entender as impressões que você está sentindo, né, com aproximação, envolvimento, uma possível comunicação do seu orientador espiritual ou de um outro espírito. Aí você vai, né, descobrindo quais são as aptidões que você possui, né? Entendeu? No entanto, o Espiritismo nos proporciona obras que nos ajudam no aperfeiçoamento dos nossos trabalhos com o apoio dos mensageiros de Deus. Sendo assim, a caridade que cada um se permite a realizar está incluso no seu caminhar terreno. Então, nós já chegamos aqui na Terra, gente, quando você chega aqui na Terra, nós já temos, né, o nosso processo, a nossa ficha cadastral, digamos assim, né, que nós deixamos lá registrado no nosso processo reencarnatório, ela está toda pronta. Tudo aquilo que você vai realizar aqui na Terra está lá escrito. As provações, as expiações, o trabalho que você vai realizar, as pessoas que você vai encontrar, a sua família, se você vai construir um lar, se você vai ter filho. Então, assim, tudo isso está inserido nesse processo, inclusive a mediunidade. Muitos espíritos que editaram obras antes mesmo da publicação das obras basilares do Espiritismo, nos proporcionam um conteúdo rico em fenomenologia. São muitas obras liberadas aí na internet para você ler. Tem ali a História do Espiritualismo. Esse livro é um livro grosso, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse livro, A História do Espiritualismo, que conta tudo sobre o Espiritismo, inclusive antes mesmo da publicação das obras basilares do Espiritismo, né? Que já existia no passado. Porém, não tinha esse conhecimento, né? Logo que Allan Kardec publicou as obras básicas do Espiritismo, né? Aí mudou, por quê? Porque nós tivemos um conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita. Observamos lá que aqueles irmãos, quando enviavam uma mensagem, que Allan Kardec separava para colocar no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né? No livro Céu e Inferno, todos estão lá, assinados pelos espíritos que um dia estiveram na Terra, se prepararam. Foram pessoas que também serviram, né, a comunidade, digamos assim. Uns fizeram caridade, outros também, né, trabalharam de outras maneiras. E de lá para cá, enviaram muitos conhecimentos, né? Então, um exemplo disso é o trabalho da médium Ana Prado. Vamos lá. Muitos espíritos que editaram obras antes mesmo da publicação das obras básicas do Espiritismo nos proporcionaram um conteúdo rico em fenomenologia. E agora eu começo a citar alguns espíritos que é importante vocês buscarem um conhecimento sobre esses espíritos aí na internet para vocês ficarem sabendo um pouco sobre o que eles fizeram aqui na Terra, quais foram os trabalhos que eles realizaram, né? Vocês vão estudando, à medida que vocês vão buscando esse conhecimento, você vai aperfeiçoando, evoluindo espiritualmente, educando a sua mediunidade, equilibrando aquilo que você vai realizar. Um exemplo disso é o trabalho da médium Ana Prado, na cidade de Belém do Pará,
Portadora de uma mediunidade rara e com pouco estudo, ela trabalhou em prol dos mais necessitados em seu lar. Então, veja bem, a médium Ana Prado nasceu em Parintins, né, lá em Belém do Pará. Depois ela mudou para Belém do Pará junto com seu esposo. Ela teve 3 filhos. Ela estudou pouco. Por quê? Quando ela nos conta lá na sua obra, né, tem uma obra da Ana Prado, ela nos conta que quando ela ia visitar uma casa espírita, os fenômenos aconteciam, caía peças de vários lugares, por exemplo, o armário abria, as coisas caíam, né? A cozinha, muitas vezes caíam aquelas panelas e o pessoal dizia que ela era uma pessoa mal assombrada. E ela foi criando medo e não foi mais na casa espírita para estudar, na verdade, era para estudar. Mas o esposo dela, o seu Eurípides Prado, né, continuou estudando, porque ele estudando, ele podia ajudar ela dentro de casa. E daí ele começou a estudar junto com os filhos, começou a estudar junto com ela dentro de casa também, e os fenômenos começaram a acontecer dentro do seu próprio lar. Um dos fenômenos que aconteceu foi o seguinte: ela estava sentada assim, ao redor digamos assim, no sofá, e ali, sabe aquelas mesinhas de centro? Tinha um álbum de fotografia. Sentados ali, eles conversando, aquele álbum de fotografia caía no chão, sem ninguém tocar. E aquilo foi chamando a atenção, até o momento que esse espírito se manifestou através dela, com o nome de João, avisando que era o mentor dela e que ela tinha um trabalho a realizar. Ana Prado começou, né, a trabalhar mediunicamente dentro do seu próprio lar. Ela era uma médium, né, uma médium portadora de uma mediunidade rara, de efeitos físicos, de materialização. Ela começou a trabalhar na casa dela, poucas pessoas participavam da reunião. Ela tinha o esposo dela e mais 2 pessoas. Tinha um maestro, né? Tinha um maestro que tocava o piano, né? Enquanto ela concentrava e fazia, né, a materialização na casa dela. Ela preparava uma vasilha, né, com cheia de, esqueci agora, de aquela coisa que a gente faz com vela, né, entendeu? Então ela dissolvia aquilo, enfiava a mão dentro e a mão saía prontinha, né, como se fosse uma cera. Ela preparava as mãos de cera dos espíritos comunicantes. E isso aconteceu com o espírito que ditou o livro Voltei, né? Ele precisou ir até Ana Prado após o desencarne da sua primogênita, né? E lá chegando, Ana Prado começou a conversar com ele, aquela coisa toda, e pediu para ele participar das reuniões lá. Na primeira reunião, a filha dele se manifestou, né? Ela se materializou. Ao mesmo tempo, aquela materialização da filha dele foi fundamental para que ele pudesse ajudar Ana Prado. Depois ela preparou, né, as mãos, os braços, né, da menina, né, da filha dele que havia desencarnado, com essa cera que ela colocava quente, né, ela colocava na água quente e transformava aquelas coisas de cera. E ela ficou muito conhecida em Belém do Pará, e o irmão Jacó ajudou bastante, né? E ela fazia essas materializações. O trabalho aconteceu na casa dela durante 5 anos, tá, pessoal? A história dela é muito bonita. Eu vou deixar aqui uma sugestão para você buscar a história da médium Ana Prado em Belém do Pará. 5 anos foi suficiente para ela cumprir o compromisso dela e desencarnar. Então, por que a gente tem que estudar? Tem que buscar esse conhecimento. Nós estamos estudando a obra no invisível. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos transmitir para vocês, né, experiências de outros espíritos, juntamente com a minha experiência como médium de psicografia e de efeitos físicos também. Então, nesse momento, eu vou falar para vocês, né, algo que aconteceu comigo, né, uma experiência que aconteceu comigo junto nessa primeira aula, e que talvez pode ter acontecido algo muito parecido aí com vocês. Eu estava, né, num certo momento aqui estudando, né,
E depois um espírito amigo chegou e se aproximou de mim e disse: olha, eu estou pronto para escrever uma mensagem. Então, geralmente naquele horário estabelecido, eu já deixo lápis e papel pronto aqui para quando a espiritualidade se manifesta, para poder a gente escrever, né, naquele horário que eu estou, né, preparada, já fiz o meu estudo e a espiritualidade chega. Então eu comecei a escrever, né, aqui uma mensagem e eu estava estudando justamente a obra da Ana Prado. Já estava praticamente terminando, foi 2 dias para ler o livro dela. Depois eu procurei um outro livro, né, que se chama O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Farias, que fala sobre toda a história de Ana Prado, porque não tem muita coisa sobre ela não, tá, gente? E aí eu achei interessante, sabe? Foi assim, algo muito interessante. E naquele momento, Ana Prado se faz presente aqui, e eu escrevi uma mensagem, porque a mediunidade é mecânica. E quando eu terminei de escrever, que eu coloquei o lápis em cima da mesa, surgiu um LED vermelho à minha frente que clareou todo o meu quarto. Foi tão claro, tão nítido. E foi uma coisa muito rápida. Era como se aquele fenômeno de materialização acontecia naquele momento para falar. Eu estou aqui, foi eu quem escrevi essa mensagem e vim validar. Então, não tenham medo. Não tenham medo de trabalhar com a espiritualidade que está do seu lado. Porque o seu mentor espiritual, ele só vai ceder espaço para espíritos brincalhões se tiver, digamos assim, o seu aval. Se for da sua vontade. Porque a sua vontade, através do seu pensamento, através da sua sintonia, é quem vai atrair essas entidades para a sua mente. Continuando, um outro trecho do livro. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. O destino foi revelado. Não já cruel, implacável, como o pretendiam antigas crenças. Esse trecho também foi tirado da introdução. Vejamos o resumo realizado com a equipe espiritual que estava aqui estudando junto comigo. As experiências realizadas desde sempre com os médiuns ostensivos, vindos de toda parte, especificamente quando um grupo de pessoas buscava receber as instruções por meio da mediunidade, de pessoas que vieram com esse dom, foram o caminho para desbravar as crenças existentes. Então, veja bem, por que essas pessoas buscavam, né? Digamos assim, ali naquela cidade X tem uma pessoa que faz a leitura da mão, né? Joga carta. Lá no outro local tem um velhinho que atende as pessoas, né? Com maior humildade. Mas ele é um velho sábio que transmite tanta sabedoria, né? Talvez você já visitou alguém assim, porque eu também já visitei no passado. Dentre os caminhos percorridos estão as mensagens edificantes, escritas de modo espontâneo, e outras tantas pelas evocações realizadas na sociedade parisiense. Vamos lembrar da Revista Espírita, que Allan Kardec, às vezes, desencarnava um amigo, né, uma pessoa conhecida, né, na cidade, e no dia seguinte ele se reunia na sociedade parisiense com algumas pessoas e evocava aquele espírito para ele contar as suas primeiras impressões ao desencarnar. Como ele estava, como ele foi recebido, como ele se sentia após deixar o corpo físico. Então, por isso, meus irmãos, é importante estudar essas obras. Além da Revista Espírita, nós vamos encontrar na obra Céu e Inferno depoimentos desses espíritos evocados. Os espíritos que chegaram no mundo espiritual, que se sentiram felizes, os arrependidos, os que carregaram ódio, os que carregaram vingança,
os infelizes, os suicidas. Então, tudo isso está lá, resumido na obra Céu e Inferno e na obra A Revista Espírita. Neste ambiente, obtinham o apoio de equipes comprometidas com a veracidade dos fatos. E neste contexto, as revelações sobre o mundo espiritual se tornavam mais frequentes e acessíveis a todos que buscassem. Então, veja bem, começou, de fato, a pessoas se reunirem na casa de um, na casa de outro, juntando aqueles grupos, e a espiritualidade aproveitava, né, para trazer as informações pelos médios ostensivos. Dali em diante, começava aquele irmãozinho a se manifestar, o mentor espiritual daquela pessoa transmitia, né, o recado, transmitia mensagens, trazia informações do mundo espiritual, e assim começava ali, de fato, né, um trabalho mediúnico nas residências. Após, né, a publicação das obras basilares do Espiritismo, foi que isso começou a surgir os centros espíritas, as casas espíritas, né, as casas de apoio, né, muitos médios, né, que já assim numa certa idade ficava em casa, atendia as pessoas em casa, tinha um quartinho lá no quintal, onde rezava o evangelho, rezava as orações até mesmo da Igreja Católica e complementava com as passividades da espiritualidade, né? Mais tarde, na literatura espírita, existente desde os primeiros experimentos, conforme está registrado na Revista Espírita por Allan Kardec. E aqui quando ele diz, falaram as almas. Quem são as almas? Os espíritos que um dia foram homens na terra e que ao deixar as suas vestes carnais no túmulo, chegando ao mundo espiritual, eles foram preparados, né, com a bagagem que levaram daqui, se prepararam melhor do outro lado e foram escolhidos, né? Foram escolhidos para transmitir de lá para cá obras complementares para nos ajudar na educação mediúnica, na preparação de um médium, na capacitação na casa espírita daqueles que buscam o estudo sistematizado. E aqui, num outro parágrafo, ele diz: sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastante dores, fortaleceu muita coragem vacilante. Nesse momento, nós vamos citar aqui as mensagens edificantes que recebemos durante a nossa capacitação na casa espírita, durante a educação da mediunidade, durante a sua passagem por um grupo de trabalhadores espíritas capacitados a receber essas mensagens. Uma carta consoladora ditada por um espírito para uma família aqui na Terra. Então, tudo isso, meus irmãos, está inserido nessa bondade de Deus chamada Espiritismo. E nós vamos lembrar aqui que no final, que quando Allan Kardec fala dos seus experimentos contidos na Revista Espírita, lá na Revista Espírita tem passagens, né, de Allan Kardec quando ele fazia os experimentos com as médiuns, né, tinha várias médiuns, a exemplo de Eusápia Paladino, né? Quantos experimentos não aconteceu com essa médium? E tantas outras que ficava horas ali deitada numa maca, digamos assim, em transe mediúnico, né? Inconsciente, transmitindo mensagens e eles anotando, né? Porque eram as mensagens que precisava vir de lá para cá para colocar nas obras para servir de aperfeiçoamento espiritual para os médios que iriam se manifestar futuramente. E aqui eu tenho uma observação interessante para encerrar o nosso vídeo. Na obra A Vida Além do Véu, veja bem, é uma obra que eu aconselho todas as pessoas a irem em busca aí na internet, tem gratuito, porque a obra A Vida Além do Véu. Essa obra, ela foi psicografada pelo reverendo George... Deixa eu ver o nome dele aqui direitinho, tá, gente? George Vale Owen. Então, esse reverendo, eu descobri ele, por quê?
Quando eu comecei a escrever as cartas consoladoras, cartas psicografadas, eu queria saber se as cartas existiam antes de Chico Xavier. Porque eu vou trazer, posteriormente, eu vou estar trazendo aqui nos outros vídeos, né, um trabalho sobre Chico Xavier, né? Nós não vamos fugir da nossa obra. São os exemplos, tá, gente? Então, eu queria saber quem começou a escrever cartas. Falei, meu Deus do céu, será se foi Chico Xavier? E aí eu comprei todas as obras do Chico, que fala sobre a vida dele. E lá, numa das obras dele, fala que quando ele completou 100 livros, ele ficou todo feliz, né? E essa felicidade dele, Emmanuel observando e tal, ele disse, pois é, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Mas eu trouxe uma outra tarefa um pouco diferente. A partir de agora, você pode escrever 2 cartas para as mães que chegam aqui em aflição após um ente querido partir para a casa de Deus. E eu tinha interesse, eu buscava, né, eu fuçava aqui a internet, eu queria saber. E encontrei esse livro do George Vale Owen, A Vida Além do Véu. E ele começou a escrever cartas muito antes de Chico Xavier. A sua mãe desencarna e ele, lá na igreja, um reverendo tal, enquanto ele estava sentado, tá isso tudo no livro dele, tá, gente? Na obra, é tudo liberado aí para vocês estudarem na internet. Como eu estudei também. Então eu fui buscar essa informação. O que acontecia com o reverendo? O reverendo George. Ele estava ali, lá no seu templo, transmitindo os conhecimentos lá para as pessoas, celebrando a missa, alguma coisa assim. E tinha uma criança que sentava bem na frente. E ela via aqueles 2 anjos ao lado dele, um dourado e o outro prateado. E essa criança conversava com esse anjo. E quando encerrava a missa, ele chamava ele, olha, aquele amiguinho, aquele anjo dourado conversou comigo, estava aqui o tempo todo do seu lado. Certo dia, né, a esposa dele, aliás, a irmã dele, desculpa, em casa começou a receber de forma espontânea, né, mecânica, vários escritos. E era a mãe dele. Pedia para ela que assim que ele encerrasse as atividades da igreja, ele fosse para a sacristia, pegasse lápis e papel, que de lá para cá ela ia mandar mensagens para ele. Ela ia escrever cartas para que ele colocasse, né, numa obra mais tarde. Então, veja bem, eu fui em busca dessa informação. E logo em seguida comecei a escrever muitas cartas. E conversando com uma pessoa muito experiente, que já estava bem velhinha, na cidade de Palmelo, ela também escrevia carta. Só lembrando que eu viajei várias cidades do Brasil, várias capitais, em busca de pessoas que escreviam carta para conhecer o trabalho. Eu fui conhecer o Carlos Bacelli em Uberaba, fui conhecer o Júlio Carvalho lá em Araxá, Minas Gerais. Ou seja, em Pratinha, onde ele faz o trabalho, Minas Gerais. Fui em São Paulo conhecer outras pessoas. Porque eu achava que aquele fenômeno, aquela quantidade de coisas que vinha, não era normal. E aqui na obra A Vida Além do Véu, do reverendo George Vale Owen, um sacerdote recebeu na sacristia da sua comunidade muitos escritos que posteriormente se transformaram em obras ditadas por seus orientadores espirituais, guiados por sua mãe, que havia desencarnado e desejava enviar notícias e descrever as paisagens registradas no mundo espiritual por ela. Então, mais tarde, ele deixa a igreja e psicografou vários livros. E depois ele desencarna, ele tinha uma missão aqui na Terra, tá? É muito interessante tudo isso, porque eu sei que tem muita gente aqui estudando hoje, buscando esse conhecimento e que tem medo de trabalhar em casa. Por que a gente tem medo de trabalhar em casa? A gente tem medo porque
o nosso dirigente lá na casa espírita faz um terrorismo na nossa mente. Não pode escrever, você não pode estudar, você não pode dar passividade. A gente sabe, é claro, que quando a pessoa, o irmão, o espírito é atraído pela sintonia do médium, quando o médium está desequilibrado, né, tem algum motivo dele se manifestar em lugares inadequados. A sua mente. O que você está pensando? Que tipo de companhia você está atraindo para sua mente? E quando acontecer com você, né? Eu não estou aqui incentivando você a montar um centro espírita na sua casa. Não, não é isso. Mas você pode fazer igual eu falei lá no começo do vídeo. Estabeleça um horário com seu orientador espiritual. Convide a espiritualidade superior, convide o Mestre Jesus para estar com você estudando. Tire um trecho da leitura e faça um resumo, igual eu fiz agora aqui com vocês. Veja que esse resumo, meus irmãos, é um resumo sucinto. Quando ele diz aqui, ó, na parte que nós lemos, falaram as almas, os espíritos, que de lá para cá transmitiram tantas obras. Por quê? Porque naquela época, 1910, quando ele escreveu esse livro, falava era alma penada, não falava que era um espírito, que as pessoas não conheciam. Né? Muita gente não conhecia. Muitas tristezas acalmou bastantes dores. Consolou muitas tristezas e acalmou bastante dores. Então, toda vez que você ia lá naquela casa, daquela amiga, daquele irmão, né, que te ajudava com a mensagem maravilhosa recebida por aquele espírito que transmitia através da vidência, através da audiência, através da clarividência, né? Você se sentia mais feliz. Então, não depende do espírito guiar você. Você é responsável pelo seu corpo. Estude, 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 para que você mais tarde possa se permitir ao trabalho que você veio para realizar. E esse trabalho será realizado com equilíbrio, com confiança, porque só depende de você. Nesse primeiro vídeo, eu deixei bem claro a citação do trecho que eu tirei da obra, o resumo, a revisão do resumo e a pergunta que está na observação. Depois eu vou estar fazendo perguntas e respostas. Perguntas e escrevendo as respostas para transmitir para vocês aqui nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Deixe a sua mensagem, principalmente você que está assistindo às nossas aulas online, que está participando do nosso encontro semanal. O que você está sentindo? Como você está melhorando assistindo às nossas aulas? Interagindo conosco? O que despertou em você? Deixe o seu comentário para que outras pessoas percebam a beleza, a bondade da espiritualidade que sempre nos proporciona o melhor para que possamos servir como carpinteiros da obra de Jesus. Até o nosso próximo encontro.